Bem, então, olhando aqui, essa questão é uma questão mais conceitual, né? Então, suponha que você tem um modelo de regressão linear, e aí a enunciado diz: descreva o modelo de regressão linear, foco do estudo da disciplina. Enuncie as principais suposições do modelo, qual metodologia utilizada na estimação do vetor de parâmetros, em que consiste essa técnica, o estimador obtido possui boas propriedades, em caso afirmativo, elenque as principais características desse estimador, explicando os conceitos estatísticos associados. Uma observação aqui: considere todas as suposições do modelo como sendo válidas, né? Então vamos aos comentários aqui dessa questão, tá certo? Então vamos começar aqui pela descrição do modelo. E aí, como nessa unidade o nosso objetivo é focar no modelo de regressão múltipla, então tá aí uma ideia de solução aqui para esse problema, né? Então, modelo de regressão linear estabelecido pela equação a seguir, né? Y x beta mais E. A gente sabe aqui que y é o vetor associado à variável dependente, é um vetor que tem t, ordem t por k. Aliás, deixa eu ver, pronto, aqui um vetor de dimensão t, aqui está errado, deixa eu corrigir isso. Deixa eu corrigir. Então aqui não tem essa dimensão não, tá? Então é um vetor de dimensão t, esse aqui é um vetor, tá certo? Beta é um vetor de parâmetros, aqui um vetor t por 1, tá certo? T por 1. O vetor de parâmetros beta, né? Que aí a gente conta quantos parâmetros tem aqui dentro. Vai do 0 ao k menos 1, né? São k parâmetros, então o vetor k por 1, certo? E temos a matriz do modelo, essa matriz X. Essa matriz ela é composta de uma coluna de 1s aqui, né? Uma coluna de 1s que vai agregar os interceptos, né? Que esses beta 0 aqui vai estar aqui. E você tem as colunas dos regressores, né? Então você tem aqui o regressor 1, o regressor 2, o regressor 3, né? E os dados associados aos regressores. Essa matriz X é chamada matriz de dados, matriz de modelo, tá certo? Então, a ordem dela, ela vai ter t linhas. Ó, quantas linhas eu tenho aqui? Ó? Tenho uma linha, duas linhas, ó, contando aqui, duas t linhas. Então, ela tem t linhas e tem k colunas, né? Porque vai do 0 até o k menos 1 são k colunas, certo? Então são t linhas, k colunas, certo? A matriz do modelo. Aí, sendo o modelo definido conforme a equação acima, que é essa equação aqui genérica na forma matricial, certo? A equação de regressão para a tésima observação, aí a gente pode olhar aqui, ó, a equação para uma certa observação t. Então, nesse caso, aqui olhando uma linha, né, dessa equação matricial, né, a gente teria aqui o yt é o beta 0 mais o beta 1 xt1 mais o beta k menos 1 xtk menos 1, e aí eu tenho, né, k parâmetros e aqui o vetor de erros, né? Coloco aqui uma observação, né, completamente válido se o aluno descrever apenas um modelo de regressão simples ao invés de regressão matricial, mas aqui, como o foco nessa unidade é o modelo de regressão matricial, modelo de regressão múltipla, então eu coloquei aqui a descrição geral aí do modelo, tá certo? Aí vamos para
o próximo item. Então, a descrição geral, né, do modelo tá aí. Esse é o primeiro item da questão. Segundo item, enuncie as principais suposições desse modelo, né? Então, as suposições do modelo, né? As suposições usuais do modelo são a primeira delas, né? Que sem ela não temos nada, né, nessa regressão. Então, a primeira suposição é a de que o modelo tem uma especificação correta, certo? Então, a especificação do modelo é correta. Essa suposição é importantíssima, pois sem ela o modelo não tem nenhuma validade assim, estatística, vamos dizer assim. Então, a especificação é correta. Erros com média zero, ou seja, a esperança dos erros é nula. Cada errinho tem uma média nula. O valor esperado dos erros de cada erro é zero. Homocedaticidade, variância constante. Essa é uma suposição que pode ser violada, mas a gente considera ela no modelo geral, né, como sendo válida. Erros não correlacionados, ou seja, não tem efeito vizinho. Isso aí eu estou falando já pensando aí no modelo de regressão múltipla, né, com várias covariáveis, né, um número de parâmetros maior do que 2, né, etc. e tal. E erros não correlacionados. Na regressão múltipla, a matriz X vai possuir um posto igual ao número de parâmetros. E a gente pode resumir isso aqui como sendo o número de linhas ou colunas linearmente independentes dessa matriz é igual ao número de parâmetros do modelo, né? E na regressão simples, isso simplifica para ter pelo menos duas observações para definir a reta. Então, esse item aqui, ele é importante pelo simples fato de que a álgebra, né, matricial necessita que essa matriz ela tenha linhas e colunas linearmente independentes, né? Ou seja, essa matriz ela não pode ser reduzida a algo menor, em dimensão menor do que a que ela já tem, né? Quando você faz aí aquelas simplificações por escalonamento. Erros normais com média zero, variância constante, né? Então essas são as deduções aí dessas suposições do modelo, certo? Vamos à próxima pergunta. Como é que é a metodologia, né? Como é que é a metodologia de estimação, né? Então, metodologia de estimação, aí a gente viu isso até na aula passada, né? A metodologia de estimação chama-se método de mínimos quadrados. Eu não gosto de falar mínimos quadrados ordinários, simplesmente porque eu acredito que a nomenclatura ordinário vem do inglês e aqui a gente não precisa mencionar isso. Então, o método de mínimos quadrados, que consiste, né, em estimarmos o vetor beta, minimizando a soma dos quadrados dos erros, dada a expressão, né? Ou seja, aqui eu estou olhando a expressão de cada erro, né? Que você vai pegar o yzinho, e vai subtrair, né? Aqui está faltando um parêntese. Está faltando aqui um parênteses aqui, deixa eu corrigir. Vamos corrigir isso aqui. Vou botar um parênteses aqui nessa e vou elevar tudo ao quadrado aqui, certo? Então, a soma dos erros quadráticos, né? Vou botar aqui. É o y menos o preditor linear, né? Que aqui nesse caso possui
K regressores, né? K-1 regressores. Aqui também tá errada a anotação, porque você conta do 0, 1 e para no K-1. Então aqui tem que ser, eu vou reescrever aqui só para não ficar ficar essa confusão, né? Então soma um tzinho igual a 1. Deixa eu usar o lápis sem cantinho. Então a soma um tzinho igual a 1 até o t, né? Aí vamos agora pegar o yt menos, aí vamos usar a anotação que eu estou usando, né? Começa com beta 0 mais beta 1 xt1 mais, aí vai yara, né? Mais beta k x, que são k-1 parâmetros, né? K-1 são k parâmetros, né? Desculpa. Beta k, k-1, x, t, k-1. Aí fecha parênteses, fecha o colchetes, eleva ao quadrado. Então aqui eu estou somando os erros quadráticos. Então esses estimadores de mínimos quadrados, né? Ou seja, fazendo essa otimização em cima dessa soma de quadrados de erros, né? É basicamente o princípio aí que se baseia aí o método de mínimos quadrados. E o que você obtém com isso são os estimadores de mínimos quadrados que possuem ótimas propriedades, porque são não viesados, né? Possui valor esperado igual ao verdadeiro valor do parâmetro, são consistentes. Significa dizer que a variância tende a zero quando aumenta o tamanho da amostra indefinidamente, possuem distribuição normal sob normalidade dos erros e são aproximadamente normais, independentes da distribuição dos erros, certo? Além disso, eles são eficientes. Então eu tenho que acrescentar aqui, mas que são eficientes. Então esse estimador de mínimos quadrados ele é eficiente. Eficiente no sentido de que esses estimadores de mínimos quadrados possuem variância mínima, tá certo? Além do mais, ainda vale aqui aquela propriedade de Gauss-Markov que fala que ele é o blue, mas não é blue de azul, embora que seja escrito, mas isso significa best linear unbiased estimator, ok? Certo? Então best linear unbiased estimator. Aí traduzindo, né? Eu tenho o melhor estimador na classe dos lineares e não viesados para o vetor de parâmetros beta, tá certo? Então só fazendo um resumo aí da teoria que também é válida, né, para o caso aí multivariado, tá certo? Olhando aqui esse enunciado agora, né? Então suponha que a base de dados foi utilizada aí nessa questão, ela se refere ao trabalho proposto por Garrison e Norren em 2001. Esses dados consistem de 24 observações sobre os custos indiretos de fabricação, isso é dado em reais, e o número de horas de mão de obra direta contratada, que é a variável HMDO. Custo indireto é a variável CIF. Então, pela empresa Raman Company, a qual tinha dificuldade em mensurar os custos indiretos em uma de suas unidades de componentes elétricos. Considere os gráficos, os passos a seguir. A figura 1, então passo 1, né? A figura 1 mostra
o gráfico de dispersão entre a variável resposta e a variável regressora. Nesse caso aqui, um modelo de regressão simples, tá? Em princípio. Por inspeção visual, o que você conclui sobre a natureza da relação entre essas duas variáveis, né? Aí vamos observar o seguinte. Eu aqui, eu vejo uma relação que parece um pedaço de uma curva polinomial de grau 2. É como se esse custo indireto tivesse uma relação quadrática com esse número de horas diretas contratadas. Mas em tese, o que a gente quando se fala em regressão linear, né, é importante deixar claro, dizer que essa relação linear ela não é nos regressores, mas sim nos nos parâmetros, né? Então, eu posso ter uma relação CIF e HMDO, certo? Em que o HMDO seja um regressor quadrático, certo? Eu posso ter isso, é uma relação assim, e ela continuar sendo linear, porque o regressor, o quadrado dele, a potência dele pode entrar, certo? Sem nenhum problema de afetar o princípio aí da linearidade, pois a linearidade é nos parâmetros, certo? Então, em princípio, a gente poderia aqui tentar ajustar uma reta de regressão, certo? Uma reta de regressão aqui, mas assumindo uma relação linear com especificação quadrática, talvez gere um resultado melhor, tá certo? Mas aí aqui o problema provoca isso, tá certo? Então, por uma inspeção visual, o que você diria? Você pode dizer que tem uma relação positiva, direta, entre HMDO e o CIF, tá certo? Em princípio é isso que a gente está vendo, né? Quanto mais aumenta o HMDO, mais aumenta o CIF. Alguém poderia ser mais ousado a dizer que essa relação podia ter uma relação linear com uma especificação quadrática, tá certo? Então, nessa outra visão, você poderia supor aí uma especificação quadrática. Então, a regressão é um modelo linear com especificação quadrática, tá certo? Essa é a intuição aí por trás desse dessa primeira visão aí desse gráfico, certo? Então essa seria a resposta desse passo 1, certo? Eu vou colocar aqui o comentário que eu coloquei, certo? Só para vocês entenderem aí o comentário. Então, é visível, ao menos graficamente, uma natureza positiva entre as duas variáveis, ou seja, à medida que o número de horas aumenta, o custo indireto também aumenta. Pelo que se pode observar no diagrama de dispersão, é interessante se avaliar a estimação de um modelo, certo? Linear entre o custo indireto e o número de horas diretas, né, como variável regressora e dependente, né? Aí vamos ao segundo ponto. Certo? Vamos lá. Aqui. Passo 2. Considere um modelo de regressão linear, chamado modelo 1, descrito pela expressão abaixo. Então, modelo de regressão linear com especificação linear. Certo? Linear com especificação linear. Sendo T1, são 24 observações, né? Os erros aqui são normais, aqui está assumindo normalidade, normal 0,1 inclusive, variância unitária, média 0 já é esperado, satisfazendo as hipóteses de média 0, esperança nula para os erros. Aí eu jogo aqui uma figura para provocar,
certo? Eu jogo aqui uma figura para provocar. Qual que é essa figura? A figura 2 mostra, né, o gráfico dos resíduos versus valores ajustados, que são os valores preditos, certo? Então a figura 2 contém um gráfico de resíduos eixo vertical contra valores ajustados eixo horizontal, considerando o modelo descrito na equação 1. Por inspeção visual, você acredita ser válida uma avaliação estatística sobre a inclusão do termo quadrático no modelo 1? Bem, pessoal, é o seguinte, quando a gente olha aqui algumas características desse gráfico de resíduos, quando a gente quer identificar, por exemplo, aspectos de não linearidade na especificação do modelo. Uma delas é quando esse gráfico apresenta uma forma de U, né, ou um invertido, alguma coisa assim nessa natureza. Eu tenho aqui uma imagem de alguns exemplos, né? Deixa eu botar aqui para vocês alguns exemplos gráficos, né, que é importante a gente ver aqui, ó, em que a gente olha a análise dos resíduos usando esse gráfico de resíduos contra valores preditos. Então, se você tem uma forma de U, você pode desconfiar da não linearidade, isso na especificação funcional ali, com os regressores. Aqui, essa segunda observação seria o ambiente perfeito, né? Porque você tem uma dispersão uniforme aí ao redor da média, que é o zero. Aqui você tem aspectos de heterossedacidade, porque aqui claramente você tem um grau de dispersão que cresce, né, com o aumento do x. Então isso aqui seria uma desconfiança sobre a violação do sigma ser constante. Não necessariamente 1, mas fixo e finito. Tá certo? Nesse outro gráfico, a gente tem aqui uma desconfiança de autocorrelação, porque aqui você tem é como se fosse uma coisa meio que em série temporal, alguma coisa assim meio que traçado, né? Alguma coisa que tenha um aspecto que parece ter uma função, né? Aqui uma relação aí, me parece uma coisa que você olha a dispersão e essa dispersão ela parece ter um padrão, né? Isso pode gerar uma desconfiança sobre a autocorrelação. Esse padrão é mais difícil de visualizar, tá certo? Mas aqui seria um aspecto em série temporal, alguma coisa assim, né? Nesse aspecto aqui, né? Como se fosse uma série, né? Enfim, não está muito visível aqui não, mas seria essa a ideia. Aqui você tem aspectos de assimetria, né? Porque você vê uma nuvem de pontos mais próxima de menos 2 do que do 2, né? Ou seja, você tem uma concentração, né? Aí você teria aí aspectos de assimetria, né? Ou seja, é como se fosse, se a distribuição dos erros fosse gaussiana, essa dispersão estaria mais uniforme. E aqui você tem observações influentes, né? Então você tem aqui observações influentes que podem afetar aí essa interpretação dos resíduos, certo? E também a estimação do modelo, né? Então é basicamente isso aqui, ó, as figuras 4.1a a 4.1f, né? A 4.1a seria uma desconfiança sobre aqui tem um R invertido, né? Uma especificação não linear entre a variável resposta e os regressores. A 1b é uma distribuição homogênea, ou seja, é o caminho ideal para a hipótese dos erros homocedásticos e em linha com as suposições do modelo. A violação da homocedasticidade é a figura 4.1.c, que é aquela nuvem subindo, né? Fazendo aí
uma expansão, né, que mostrando dispersão não constante. Isso aí seria indícios de heterocedaticidade. A4.1.d seria um aspecto visual de uma série temporal em que os resíduos apresentam autocorrelação serial, violando a hipótese do efeito vizinho, da ausência de efeito vizinho. Aí a situação aí da 4.1e, né, mostra uma certa assimetria na disposição dos resíduos, violando aí a suposição de normalidade. A figura 4.1.f, né, ilustra aí um plot de resíduos que destaca observações atípicas, devendo o pesquisador investigá-las, né? Tá certo? Então, é basicamente essa a ideia que eu quis trazer aqui nesse exemplo em que eu trago esse gráfico de resíduos, né? Então a discussão abre para essa questão, né? Residual, análise residual. Então aqui a desconfiança é de que exista aí uma não linearidade na especificação. Então o que a gente vai fazer? Vai responder conforme o gabarito aí do gráfico de resíduos, né? Certo? Então, vamos responder aqui rapidinho. Olha lá. Visto que o gráfico dos resíduos apresenta a forma de U, torna-se válida uma investigação estatística sobre a inclusão desse termo quadrático no modelo 1. Essa forma de U no gráfico dos resíduos sinaliza a estimação de uma regressão linear com especificação quadrática. É bom ficar atento a essa questão, tá? Porque a linearidade ela está nos parâmetros e não nos regressores. Você pode colocar potência de regressor à vontade, sem afetar a linearidade do modelo, tá certo? Então o que é que vai ser feito aqui, né? Como próximo ponto, nós vamos propor a estimação, né? No passo 3 aqui, vamos propor a estimação de um modelo linear com especificação quadrática, certo? Então aqui no passo 3, olha o passo 3, considere o modelo de regressão com especificação quadrática, que chamamos de modelo 2, e eu jogo lá a equação do modelo, né? Então percebam que agora eu tenho, né, um regressor, né, sem o quadrado e o outro com o quadrado. E aqui embaixo eu coloquei o gráfico, né, com a reta de regressão. Veja, a reta de regressão considerando a especificação linear em vermelho e a reta de regressão, vamos falar de reta de regressão aqui, mas todo mundo sabe que não é mais uma reta, né? Então o preditor, né, linear, né, o preditor de regressão usando a especificação quadrática. Então a nuvem de pontos ficou mais coerente ao redor desse pedaço de parábola comparado a essa reta. E novamente eu faço o gráfico de resíduos, em que eu observo aí uma melhor, né, dispersão, né, dos dados, né, embora que, como tem poucos dados, fica mais difícil visualizar, mas em torno do zero, né, você tem aí uma dispersão mais simétrica do que aquela que a gente via em forma de U. Ou seja, a princípio, se de repente a gente tivesse mais dados, essa nuvem de pontos poderia estar mais envolvida, né, em torno do zero aqui. A gente também observa alguns pontos, né, alguns outliers, alguma coisa assim, pode ser algum outlier, alguma coisa, uma observação atípica, mas em princípio a pergunta gira em torno disso. Então a figura 4 mostra o gráfico dos resíduos. Então, observando os gráficos, você conclui o confronto entre esses dois modelos, né? Então a resposta seria o que? Vamos confrontar os modelos.
porque o modelo com especificação quadrática parece trazer aí benefícios, né, na modelagem, benefícios da modelagem. Então os gráficos ressaltam o que foi observado no passo 2. A figura 3 observa-se a disposição dos resíduos mais homogênea em torno do zero, não havendo um padrão de U observado na figura 2. O gráfico da figura 4, que eu acho que é o gráfico dos resíduos, né? A figura 3 aqui a figura 4, desculpa. O gráfico dos resíduos é uma figura 4, né? A figura 3, figura 4, né? Você tem aí um alinhamento maior, melhor aí na disposição, né, dos dados ao redor da nuvem de pontos, né, da curva de regressão, da linha de regressão, certo? Então aí seria o começo, né? Você olhava, bem, agora eu tenho dois modelos, eu quero ver se a especificação quadrática realmente ela é significativa. O que a gente pode fazer aqui agora? Vamos para o passo 4. O passo 4, e aí a gente vai começar a fazer um pouquinho de inferência via testes de hipóteses. Vamos lá. Aí eu coloquei as tabelas, eu vou colocar aqui também em tela. Deixa eu colar as tabelas aqui. Então, os dois modelos estimados, certo? Então tá aqui os dois, o modelo 1, as estimativas de mínimos quadrados com os respectivos erros padrão, o coeficiente de determinação, né, é o R2, e as estimativas dos desvios padrão dos erros, né, o erro padrão residual. Então aqui para o modelo sem o quadrado e aqui para o modelo com especificação quadrática, né? Então um tem 2 parâmetros, o outro tem 3. As estimativas estão aqui, essas estimativas de mínimos quadrados, os respectivos erros padrão e o coeficiente ajustado, né, de determinação. Aqui não é o ajustado. Então, olhando o coeficiente de determinação, no primeiro modelo, 91% da dessa variabilidade da resposta está sendo capturada pelo modelo. Olhando pelo lado do modelo 2, o percentual subiu para 96, quase 97, certo? Então agora a hora de fazer inferência, né? Vamos fazer, por exemplo, um confronto aí, testando, olhando o modelo 1, olhando o modelo 1, e vamos fazer um teste aqui para saber, o teste T, para testar a hipótese nula de que o beta 1, isso no modelo 1, tá? O beta 1 é igual a 0 contra o beta 1 diferente de 0. É um teste T de igual contra diferente. Então a hipótese, quais são as hipóteses? O beta 1 é 0 contra o beta 1 diferente de 0. Qual é a estatística do teste? Então a gente vai pegar o beta 1 chapéu menos a média desse beta 1 chapéu, dada a hipótese nula. E aí, sob a hipótese nula, ele é 0, então essa média é 0. E vamos dividir pelo erro padrão, que já está aqui, que é 2,68. Essa conta deu 14,93. A gente compara esse valor com o percentil 975 da distribuição T, né, com tantos graus de liberdade quanto são tamanho da amostra menos número de parâmetros. Então o tamanho da amostra é 24, são 2 parâmetros, a gente perde 2 graus de liberdade, então fica aí o quantio da T a 97,5%, né? E com 22 graus de liberdade, esse percentil é de 2,07. E quando ele é maior, aí a gente faz aquela regrinha de rejeição, né? A regra de rejeição, olhando aqui os valores críticos. Aqui o T crítico está de um lado, está do outro, que é a distribuição T simétrica. Aqui a gente coloca aí a probabilidade
do erro tipo 1, que seria esses 5%, 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, né, de probabilidade, 2,5 aqui também, certo? E no meio fica os 95, né? 95% de probabilidade aqui, ou seja, o intervalo de confiança ou o teste de hipótese, ele gira a um nível de significância de 5%, mas esses 5% você dividiu nas caudas, nas regiões extremas, botando 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, o que significa que esse percentil aqui, ele vai carregar uma probabilidade à esquerda dele de 100% menos 2,5, que é de 97,5%, certo? 97,5% à esquerda dele. Então, olhando esse percentil aqui, o valor da estatística deu 14, caiu na região de rejeição, caiu aqui nessa região para o lado direito. E aí você rejeita a hipótese nula ao nível de significância de 5%, o que significa dizer que esse parâmetro beta 1, né, ou o regressor, né, ele é estatisticamente significativo, né, a esse nível de significância, tá certo? Essa é a descrição geral aí de um teste T, né, bicaudal, tá certo? Bicaudal, teste de igualdade contra diferença, basicamente um teste de significância sobre um determinado parâmetro. No modelo 2, aí eu vou fazer aqui agora o mesmo desenho, considerando o modelo 2, porque agora no modelo 1 você testa a significância, né, de um parâmetro, né, ou de um regressor, como queira dizer. Deixa eu aumentar aqui isso. Olha lá. Então, olhando aqui agora, está dando para ver aqui as estimativas. Então, vamos fazer o teste agora, o teste T, observando aí o terceiro regressor, o segundo regressor, né, para ver se o quadrado vai fazer a diferença aí, né? Então, vamos fazer as hipóteses. Aí você tem beta 3 igual a 0 contra beta 3 diferente de 0. Estatística de teste, beta 3 chapéu está aqui, 78,200, menos a média, errei aqui, o beta 3 chapéu é 0,1296, então 0,1296 menos a média quando a hipótese nula é verificada, que é 0, dividido pelo erro padrão do beta 3 chapéu, 0,021, aqui 0,021, certo? O resultado 6,17, compara com a mesmo percentil da T, porque a distribuição T, aí agora o número de graus de liberdade vai mudar, porque a T agora você tem, nós temos 24 observações, nós perdemos tanto os graus de liberdade quanto são os números de parâmetros desse modelo, nesse caso são 3, então a gente vai usar a distribuição T com 21 graus de liberdade. Esse percentil aí, em geral essa distribuição T, ela é dada, né? Você tem como tabelar isso, você tem como ter essa informação ou através de um ambiente computacional, tá certo? Como, por exemplo, o R, ou uma tabela de probabilidades para uma determinada distribuição, que nesse caso aqui é a tabela da distribuição T. Em geral, o que eu faço na questão? Ou eu dou a tabela, ou eu dou o valor desse percentil. Tá? Então, comparando aí, né, o 6,17 com esse 2, a gente vê que o valor da estatística T calculada sobre a hipótese nula, né, observando aí novamente aí os 5% de probabilidade nas caudas, né, 2,5 para cada lado, porque é um teste bicaudal, tá certo? Um teste de igual a 0 contra diferente de 0. O valorzinho aqui 2 seria esse aqui, 2,079, certo? E o valor da estatística acabou caindo
à direita, né, na região de rejeição, certo? O que significa dizer que esse parâmetro é estatisticamente significativo ou estatisticamente diferente de zero, o regressor seria estatisticamente significativo, certo? Então, um teste T, certo? Para testar a hipótese, né, nula contra a alternativa de igualdade a zero a diferente de zero, certo? Vamos para o próximo objetivo aqui, né? Então, vamos lá. E vamos lá, deixa eu colocar aqui o restinho aqui da resolução. Então, se a gente denotar aqui essas somas total dos regressores e dos resíduos, então soma dos quadrados total, soma dos quadrados dos regressores, então os quadrados dos resíduos. Essa soma dos quadrados dos resíduos, ela vem lá, né, da própria hipótese, né, do modelo em minimizar a soma dos quadrados dos erros. Os resíduos são os reflexos dos erros, né? Então, se você tem o erro do modelo, se você tem aqui o modelo y igual a x beta mais o erro, o que a gente faz aqui é estimar, né, esse erro, né, que vai ser o y chapéu, né, aliás, desculpa, y chapéu não, o y menos o x, e aí a gente coloca o chapéu no beta, porque usando aí, então o resíduo é o resultado dessa expressão aqui, e aí a gente vai olhar a soma dos quadrados dos resíduos. Essa soma dos quadrados totais se iguala à soma dos quadrados de regressão mais a soma dos quadrados dos resíduos. Com isso a gente fecha a fórmula do R2, que é 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos sobre a soma dos quadrados total, certo? Se a gente tem que a estimativa do sigma, certo, é a soma dos quadrados dos resíduos dividido pelo tamanho da amostra menos o número de parâmetros, e então eu tenho que essa estimativa do sigma, que é dada lá na tabela, essa tabelinha mostra essa estimativa do sigma, que é 1,735. Então, isso aqui é o quadrado. Aqui, desculpa, aqui está faltando um quadrado. Está faltando um quadrado aqui, tá? Aqui, desculpa. Então, o sigma 2 chapéu, que é 1,735 ao quadrado, vezes o t menos 3, que é 21, isso tem que dar aproximadamente a soma dos quadrados dos resíduos. Eu acho que o problema deu a soma dos quadrados dos resíduos. Aliás, não deu, né? Ele deu o sigma chapéu, eu elevei ao quadrado e multipliquei por 21 e encontrei o SSE. Com o SSE, né, eu vou encontrar aqui o SSE e o R2, né, porque foi dado também o R2. Então, o SSE e o R2, eu vou encontrar o SST. Então, o SST deu 1.975. E com o SST e o SSE, eu encontro o SSR, que é a soma dos quadrados da regressão. Tá certo? Então, são essas somas de quadrados que são importantes aí, principalmente a soma dos quadrados dos resíduos e o coeficiente R2, né, que representa aí o percentual de poder explicativo aí do modelo em relação à variabilidade da variável resposta. Outro ponto aqui é que a gente podia fazer o seguinte, né? Vamos fazer um teste F agora. Esse teste F é basicamente você testar vários parâmetros ao mesmo tempo, como sendo iguais a zero. No modelo 2, eu testo se a regressão faz sentido, ou seja, do beta 2 em diante igual a zero, contra pelo menos um deles diferente de zero. Então, a estatística de teste calculada, essa F calculada, ela é dada por essa expressão aqui, ó, soma dos quadrados da regressão dividido
pelo número de parâmetros menos 1, tudo isso dividido pela soma dos quadrados dos resíduos, dividido pelo tamanho da amostra menos o número de parâmetros. Esse valor da estatística F é dado, então, calculado sob H0, como sendo igual a 317,64, e o F calculado, né, tem que ser comparado com o tabelado, que é o da tabela da distribuição F. Nesse caso, a gente olha a distribuição F, né, aqui assim, agora não é uma distribuição simétrica, mas a gente vai colocar aqui essa probabilidade de 5% aqui e vai usar o percentil aqui eu acho que tem que ser 95, né? Aqui eu acabei errando, é 95 aqui, 95, então é 0,95, então vai botar os 5% aqui, tá certo? E comparar com o valor calculado, né, sob a hipótese nula. O valor calculado sob a hipótese nula é 317 contra 3,46, o valor cai aqui, rejeita H0, que significa dizer que estatisticamente, conjuntamente, a regressão faz sentido. Então, o modelo de regressão, considerando aí o termo quadrático, passa a ser um modelo de regressão múltipla, né? Porque são dois regressores, né? O linear e o quadrático. Então esse modelo aqui se comportou assim, teve uma performance assim, pelo menos com esses aspectos, né? Através dos testes do R2, né? A gente viu que a comparação até com os gráficos de resíduo levam a crer que esse modelo faz mais sentido, né, colocar a especificação quadrática nesse caso, tá certo? Então, nesse caso aqui, ao nível de significância de 5%, temos o modelo 2 significativo, né? A regressão ela é significativa e o teste F autoriza, né, o modelo 2 relativamente ao 1 como superior, certo? Então, vou voltar aqui para aquele exemplo lá do custo indireto contra o número de horas contratadas, né? Mas aí tem um novo regressor aqui, tá? Então, olha o exemplo aqui, né? A base de dados utilizada na questão refere-se a informações de uma empresa produtora de utensílios domésticos feitos à base de plástico, conforme descrito em CEL 2005. No total são 30 observações sobre custos indiretos, né, em unidades de R$ 1.000, o número de horas máquina em unidades de 1.000 horas e o número de lotes produzidos em unidades de 1.000 lotes. O objetivo é inferir sobre os custos indiretos como função das horas máquina e do número de lotes produzidos. Para tanto, foi estimado o modelo de regressão linear, seguindo a equação aqui, linear, né, porque é linear nos parâmetros, e com especificação linear aqui, né, não tem nenhum termo quadrático, em que CIF, HM e LP denotam respectivamente custo indireto, número de horas e número de lotes produzidos. Os erros têm média 0, variância unitária, certo? São denotados aqui pela variável U, indexado por I, porque cada observação está associada a um erro, né? Os resultados da estimação estão dados aqui, isso aqui eu rodei no R, e aqui o R basicamente mostra a tabelinha, né, com os resultados, mostrando a coluna com as estimativas e a coluna com os respectivos erros padrão, que é aquele que volta no denominador do cálculo da estatística T, certo? E aí aqui tem também o erro padrão residual, que é o sigma chapéu, o número de graus de liberdade, que você perde 3, né, de 30, né, que você tem pelo tamanho da amostra, o valor da estatística F também está dado aqui, e os graus de liberdade da estatística F, ela sempre vai pegar o número de parâmetros menos 1 e o tamanho da amostra menos o número de parâmetros. No caso, 3 menos 1, 30 menos 3. Certo? E aí,
primeiro passo, interpretar os valores estimados desses coeficientes. Em seguida, encontrar o coeficiente de determinação do modelo, interpretando o resultado encontrado. É dado a soma dos quadrados totais, eu disse já qual é, né? 22.708, né? E esse CIF se representa a média, né? Dos custos indiretos. E aí, basicamente, olhando aqui o beta 1 chapéu, né? A interpretação dessa estimativa, o que? Em média, ao nível 0 de horas máquina, você tem o que? Nível 0 de horas máquina e 100 lotes produzidos, você tem um custo indireto de cerca de 11.600, 620, né? Isso aqui é o custo ao nível de produção 0 e 0 contratação e 0 produção, né? É uma estimativa desse custo médio. A estimativa beta 2 chapéu, né? Indica que cada hora máquina adicional, e aí ceteris paribus, a gente tem que usar a ideia de que nada mais varia, né? Apenas a variável associada ao beta 2. Então, ceteris paribus, né? Essa variável aí tem uma contribuição marginal de R$ 28.728 para o custo médio, o custo indireto médio, né? Ou seja, o impacto do aumento unitário nesse número de horas vai afetar lá o custo médio em torno de R$ 28.700. A estimativa do beta 3 indica que em média cada lote adicional, ceteris paribus também, né, contribui marginalmente, ou seja, um aumento unitário, né, e quando eu falo unitário é na mesma unidade que está representado aqui o modelo, né? Então está em unidades de 1000, aqui ó, unidade de 1000, unidade de 1000, unidade de 1000. Então cada unidade representaria uma unidade de 1000, né? Então esse beta 3 contribui marginalmente para um aumento de R$ 494. Por isso que eu estou multiplicando por 1000, né? Porque o resultado ele já estou voltando ele para deixar ele em reais, né? Ou você escreve 0,494 unidades de 1000, né? Ou então R$ 494. E aí vamos para encontrar o R2. O R2 é 1 menos SSE sobre SST. O SST é dado, que é 2.708. E aqui eu tenho, deixa eu ver, o sigma. O sigma quadrado aqui, ó, 2 pontos. Aqui na verdade é o sigma chapéu. Tem que elevar ele ao quadrado. Então, olha a expressão do R2, 1 menos SSE sobre SST, tá aqui, ó, né? E aí você tem que o sigma chapéu é 2.204, né? E aí isso aqui, o quadrado disso tem que dar o SSE sobre o T menos 3, né? O tamanho da amostra menos o número de parâmetros. Com isso aqui a gente acha o SSE, elevou ao quadrado, substituiu o N30 e encontra o SSE, que é 131,15. O R2 fica então 1 menos SSE sobre SST. Foi dado o SST a 2.708 e isso dá aproximadamente 95,15%. Então o modelo é capaz de explicar cerca de 95,15% da variabilidade dos custos indiretos, certo? Esse é o comentário aí inicial. Teste de hipótese também é possível fazer. Aí vamos testar aqui a hipótese do H3, do H, que o beta 3 é 0 contra o beta 3 diferente de 0. Vamos calcular a estatística de teste. Beta 3 chapéu, menos a média do beta 3 sobre H0, dividido pelo erro padrão. Esses dados são todos calculados lá, todos na tabelinha, né? Então botei o dado, menos 0, dividido pelo erro padrão, 10,682. Compara com o quantil, o percentil da T, T 30 menos 3, são 27 graus de liberdade, e aí 975, porque você vai botar 2,5 de probabilidade em cada cauda, isso vai dar 2,051. Aqui a rejeição é clara a 5% de significância, porque o valor deu acima desse 2,05. Então eu botei beta aqui, e aqui coloquei teta, mas na verdade é beta também, certo?
o beta 3 é estatisticamente não nulo. Fazer intervalo de confiança para esse beta 3, a grau de confiabilidade de 95%, então você vai pegar a estimativa, que é 0,49, menos o quantil percentil da T, a 27 graus de liberdade, 97,5%, né, vezes, né, o erro padrão dessa estimativa, que é 0,04565. Então, isso é o valor estimado, a estimativa mais ou menos erro padrão vezes quantil da T. Então, você vai ficar 0,49 mais ou menos, né, 2,051 vezes 0,0465. No final você tem um intervalo entre 0,40 e 0,587, que a gente multiplicar por 1000 vai dar 400, entre 400 e 508. Aliás, desculpa, como é uma estimativa para o teta, né, para o beta, né? Então, se a gente for encontrar uma estimativa para esse acréscimo marginal, ele seria entre 400 e 587 reais, né? O acréscimo unitário estaria a 95% de cobertura nessa faixa aí, tá certo? Então é lembrar da fórmula, que também está no material. Essa fórmula está aqui, deixa eu mostrar para vocês aí. Deixa eu ver onde está isso. Aqui. A equação 2.4, né? É a estimativa mais ou menos o quantil da T vezes o erro padrão dessa estimativa, tá certo? Aí o menos é o lado esquerdo do intervalo, ou mais vai pegar o lado direito do intervalo, certo? Essa é a ideia de um teste, isso é equivalente a um teste pico-caudal, né? No caso da estimação intervalar, tá certo? E aí estaria feita aí a parte dos testes, né? Aí tem alguns gráficos aqui, por exemplo, de valor predito contra o valor observado, né? E aí a gente observa aí um alinhamento, né, dessas duas coisas, né? Porque é ideal que isso acompanhe uma reta identidade, uma vez que você está predizendo, né, prevendo, né, usando as estimativas de mínimos quadrados para comparar com os verdadeiros valores. Então esse valor, essa reta, dando uma ideia de centro gravitacional aí dessa nuvem de dados. Aqui também nos resíduos a gente observa, né, uma nuvem de pontos com uma certa dispersão até um pouco razoável no entorno do zero, mas com um padrão aqui que já mostra uma mudança na variabilidade, né? Então aqui claramente a gente tem alguma desconfiança sobre a homocedacidade ser violada, tá certo? Então nesse caso é possível verificar aí que a homocedacidade pode estar sendo violada. Aí teria que confirmar através de teste estatístico, mas assim, para esse caso aqui a gente está olhando mais o aspecto visual dos resíduos, que é uma forma inicial da gente fazer esse tipo de diagnóstico, tá certo? Então a solução aqui, ó, é possível observar um bom ajuste do modelo, visto que os pontos do gráfico na figura 2.4, né, se alinham, né, numa reta, né, que é a reta identidade, né, e pelo gráfico dos resíduos a gente observa também que existe uma possível mudança nessa dispersão, no nível dessa dispersão, conforme você determina aí o nível dos valores ajustados, né? Ou seja, a resposta ela se comporta de forma heterocedástica, o que significa dizer que os erros também se comportarão de tal maneira, porque a resposta e os erros, se a gente olhar a variável resposta, né, a variável resposta é y e o erro está ali, né, equacionando, né, y igual a x beta mais o erro, né? Então o erro está aqui equacionado com y, né, através dessa relação, né, preditor linear, né, mais o erro vai ser igual a y. Então
o comportamento do y vai ditar, o comportamento do erro vai ditar o comportamento do y. Então, se esse erro não for homocedástico, o y não será, tá certo? Porque essa parte aqui, ela é toda fixa, né? Ela é toda fixa. Você estima ela, certo? Mas no modelo ela é toda fixa. O beta tá lá, você não conhece ele, e daí você estima, tá certo? Mas o beta, ele tá fixo. O que é estocástico aqui é isso aqui, o que é aleatório, vamos dizer assim, são essas duas coisas aqui. Aí quando você estima, você encontra algo que é, né, aleatório, porque é um estimador, é uma variável aleatória, certo? Mas ela tem determinados padrões de, por exemplo, ter média igual a esse beta, né? Esse é o padrão de não viés, certo? É um estimador consistente, não viesado, é eficiente, todas aquelas propriedades que a gente discutiu, aproximadamente normal, ou seja, tudo aquilo que a gente discutiu no começo da aula fica verificado aí para esses estimadores de mínimos quadrados, tá certo? Então, nesse caso aí, o padrão de heterossedasticidade seria o que estava sendo violado, ok? E